Esta é uma cena do dilúvio bíblico em Noé. Pode não parecer, mas ela foi toda filmada à noite, sob luzes especiais. E usaram uma enorme máquina de chuva personalizada para despejar quase 900 mil litros de água no set. Só para que você pudesse ver claramente as gotas de chuva na cena. Hollywood vai ao extremo para retratar a força dos desastres naturais o mais próximo possível da vida real. Da criação de 7 tipos diferentes de pó para uma tempestade de areia, para a construção de réplicas precisas de uma cidade antiga, apenas para destruí-la em uma tomada. Veja os bastidores de 8 filmes apocalípticos. Para fazer um terremoto parecer real, não basta apenas balançar a câmera. Todos os personagens, prédios e objetos da cena precisam ser afetados pela mesma força. A equipe de efeitos foi literal com isso em 2012, chamado de o rei dos filmes de desastres. Para mostrar o mundo sendo sacudido como se não houvesse amanhã, os cineastas construíram sets em cima de plataformas hidráulicas para que pudessem balançar tudo, desde atores até casas inteiras. A equipe usou 500 mil toneladas de aço para construir as plataformas que balançavam, algumas das quais mediam milhares de metros quadrados, e plataformas elevatórias, sobre as quais era possível colocar carros, aviões, caminhões, fachadas de casas e palmeiras. Assim tudo poderia reagir ao terremoto de maneira consistente. A equipe teve que usar CGI para esta cena, onde um terremoto de magnitude 10,5 persegue John Cusack pelas ruas de Los Angeles. Para obter a destruição e o movimento de ondulação que o diretor queria, foi necessário construir a avenida toda no computador e escrever um novo sistema de quebra de volume, chamado Drop. Os artistas podiam colocar um prédio inteiro de computação gráfica no Drop e o programa o desmancharia em até 90 mil pedaços. Mas mesmo com sequências quase inteiramente digitais, a equipe filmou o que podia com efeitos práticos. Aqui filmaram dentro da limusine presa a um gimbal, que simulava os efeitos do terremoto. Em O Impossível, os cineastas tiveram que recriar o tsunami de 2004 no Oceano Índico. Nestas cenas em que o tsunami atinge a costa ao longo de 10 aterrorizantes minutos, usaram milhões de litros de água do mar, escurecida com corantes alimentares e pigmentos, para que a água parecesse suja. Naomi Watts e Tom Holland filmaram a maioria das cenas na Espanha, em um tanque à beira-mar de quase 120 metros de comprimento, o maior da Europa e o segundo maior do mundo. Dentro do tanque, a atriz sentou em cestas sobre trilhos, puxadas com cabos de aço, o que permitiu que a equipe controlasse a velocidade dos atores na água, mantendo-os na mesma velocidade que a corrente. O filme também tinha que mostrar a água batendo em toda a área do resort, piscinas, palmeiras e tudo mais. Como o local real na Tailândia não tinha o mesmo visual que em 2004, a produção construiu um modelo do antigo resort em 1/3 da escala. Esse era o menor modelo, que interagiria com a onda de uma forma realista. Na hora de filmar a água destruindo tudo, tiveram que acertar em uma única tomada. Para garantir que o impacto das ondas parecesse correto, a equipe fez testes na Edinburgh Designs, uma empresa especializada em geradores de ondas. A empresa geralmente cria ondas precisas e perfeitas, mas os cineastas queriam uma onda bem feia e caótica. Eles conseguiram esse caos ao liberarem 4.500 litros de água sobre o modelo, com a potência de 8 carros de Fórmula 1. O cineasta montou um aparelho com 10 câmeras, para garantir que ele captasse todos os ângulos. Para o mundo distópico de Mad Max, o diretor George Miller queria uma sequência de desastres quase que apocalíptica. Uma tempestade de areia tóxica, com furacões sugando e cuspindo carros, foi a maior sequência de efeitos visuais de um filme, que é conhecido pelas acrobacias práticas. A equipe começou filmando os carros correndo pelo deserto da Namíbia, e usaram esta filmagem para aperfeiçoar o lugar, o movimento e a escala dos efeitos da tempestade. A filmagem foi editada para se adaptar à iluminação única da tempestade e combinada com carros e motoristas de CGI. Eles reiluminaram estas tomadas de Tom Hardy para refletir o combustível que estava vazando do carro e pegando fogo. Para parecer que os carros estavam indo mais rápido, a equipe de efeitos usou a abordagem de ocultar e revelar.
Eles substituíram o chão e adicionaram nuvens de poeira em várias tomadas, assim os telespectadores só podiam ter vislumbres dos carros enquanto corriam pelo deserto. As cenas tinham até 7 tipos diferentes de poeiras de computação gráfica, desde uma poeira fina soprando pela superfície, uma poeira mais grossa que subia até metade do carro, até os enormes redemoinhos de poeira. Para o filme histórico Pompeia, os cineastas tinham que recriar e destruir com precisão esta cidade antiga. Mas o que sabemos sobre Pompeia é baseado principalmente nas hipóteses científicas, registros escritos e o que resta das ruínas. Então o diretor Paul W.S. Anderson e sua equipe passaram 6 anos pesquisando e desenhando a cidade e inclusive fizeram um escaneamento a laser das ruínas. Eles usaram isso para construir um set em tamanho real, baseado nas dimensões reais de Pompeia, tijolo por tijolo. A equipe de efeitos visuais também teve que replicar digitalmente todo o set para sequências de desastres, criando mais de 100 prédios e de 200 adereços. Mas todo esse trabalho teve que ser destruído quando o Monte Vesúvio entrou em erupção, derrubou edifícios, provocou um tsunami e dizimou a cidade. Para esta cena na arena, a equipe filmou 500 figurantes no set real, depois os artistas de efeitos especiais ampliaram digitalmente o set e duplicaram os figurantes. Para animar a multidão de forma realista, usaram captura de movimento de pessoas fingindo escapar. Em seguida, houve o tsunami que virou um barco, e a equipe filmou parte da cena de forma prática, usando um gimbal como convés do barco. Para esta perseguição de carruagem na rua, a equipe filmou os cavalos e dublês em uma pista de terra, em frente a 120 metros de tela verde, e substitui digitalmente os rostos nas cenas de perto. Mas a parte mais difícil foi substituir todos os fundos, que estavam sendo queimados com bombas de lava, por sets de CGI. Mas nem tudo foi digital. O estúdio canadense Dynamic Effects filmou bolas de fogo e explosões reais, junto com cenas práticas de dublês pegando fogo e cinzas caindo sobre a cidade. Quando os terremotos ocorrem em terremoto, a falha de San Andreas, a terra se abre de formas que ainda não foram vistas na vida real, então os cineastas tiveram que retratar esses abismos com um realismo aterrorizante. Filmes mais antigos criaram fundos como estes com uma pintura fosca, mas os ambientes desse filme tinham tantas distâncias e posições de câmera diferentes que criar uma pintura para cada ângulo não era prático. Então construíram digitalmente muitos ambientes detalhados, incluindo esta fenda de 90 metros de profundidade, na área rural da Califórnia. O artista de efeitos visuais usou de exemplo uma fenda menor do México, para ver como o solo se desmorona à medida que abre. Usaram isso para colocar pedras e poeira na borda do penhasco e as camadas de plantas, folhas, lixos, pedras, paus e marcas de pneus na área ao redor. Mas usar o CGI também significou dar um passo a mais para colocar os atores no espaço digital, como nesta cena em que rochas fazem com que um motorista se desvie da estrada e caia do penhasco. Para cenas mais dramáticas, como mostrar o carro caindo, os artistas de efeitos visuais trocaram em parte, ou inteiramente, o carro e o dublê. E para o dramático resgate em seguida, os cineastas construíram um set especial na Austrália, com um carro pendurado em uma plataforma hidráulica e um helicóptero pendurado em um guindaste. Depois filmaram os atores no lugar, com The Rock fazendo suas próprias acrobacias. E por fim a equipe de efeitos visuais trocou o helicóptero por um digital em algumas tomadas e adicionou as partes dele faltando em outras. Para a grande batalha na chuva em Noé, a equipe teve que criar um dilúvio apocalíptico, numa escala literalmente bíblica. Mas é muito difícil fazer com que a chuva apareça bem na câmera. Além disso, a equipe filmaria em um set de arca ao ar livre, do tamanho de 2 campos de futebol. Para isso, criaram uma máquina de chuva personalizada gigantesca, com um sistema de barras de chuva. Mais de 900 metros de tubulação transportaram água de tanques de 450 mil litros. Um tipo de aspersor pulverizava uma névoa, enquanto outro produzia gotas maiores. Chamaram esses aspersores de toró. Assim replicaram chuvas torrenciais.
Graças ao complexo sistema, a equipe pôde despejar 22 mil litros de chuva por minuto em cerca de 500 figurantes. Em mais de 2 semanas de filmagem, foram quase 4,5 milhões de litros de água, quase 2 piscinas olímpicas. E os cineastas tiveram que fazer toda essa água aparecer na tela, e para isso usaram a iluminação. Os artistas de efeitos especiais têm uma regra: luz de neve na frente, luz de chuva atrás. A cena do dilúvio deveria ser durante o dia, mas se filmassem de dia, o sol estaria em constante movimento, impossibilitando a iluminação constante da chuva. Então a equipe filmou exclusivamente à noite, usando enormes luzes na estrutura da barra de chuva para iluminar a área sem criar sombras. Eles poderiam ter filmado na escuridão, mas na cena final, podemos ver cada gotinha de chuva. Para criar os tornados no olho do tornado, usaram o máximo de efeitos práticos que puderam, com ventiladores, partes de árvores reais, máquinas de chuva gigantes e até derrubaram carros de verdade. Mas o efeito que eles não conseguiram fazer de forma prática foi o tornado de fogo. Acredite ou não, eles acontecem na vida real, mas é um fenômeno que poderia facilmente parecer falso em um filme. Então a equipe colocou fogo no set, ao filmar a fotografia original para a cena. Isso serviu de referência de como ele iluminaria os atores e as estruturas. Depois os artistas aplicaram a iluminação correta em estruturas de CGI, como esta igreja. O brilho na calçada e na fachada da igreja é um complemento que replica as filmagens. O que não foi uma adição digital é o momento em que um personagem é sugado para dentro do tornado. A equipe realmente filmou aquela cena com um dublê preso a um arnês. O dia depois de amanhã tinha que retratar uma super tempestade, que parecia poder trazer a próxima era glacial, mas o gelo é notoriamente difícil de replicar de forma realista. E muitas das cenas em um ambiente ártico eram impossíveis de se obter com efeitos práticos, como esta cena quando o personagem de Dennis Quaid e seus colegas caminham pelo telhado de um shopping coberto de neve. Para retratar com segurança a trinca do telhado, a equipe construiu modelos do shopping em miniatura e misturaram cenas da tela azul com os atores, com cenas do modelo. Depois adicionaram uma mistura de neve prática e partículas de neve de CGI para fazer com que tudo parecesse congelado.